Era uma vez, há mais de 50 anos, Um desenho completamente à frente do seu tempo. que tinha uma fórmula básica. Com apenas uma Kombi psicodélica pet-friendly rodando o país, Um bando de garoto criado pela avó, que sai por aí solucionando mistérios supostamente sobrenaturais. mas que desmascaram culpados terrivelmente reais. Grupo esse mais aleatório que o Ronaldinho Gaúcho com roupa chilena. Estamos falando de uma donzela que enfrenta o perigo, Uma nerdola que resolve tudo e fica muito bem de laranja. um colírio da capricho que é maneiro de verdade. Um tilelê muito esfomeado. E bem, um cachorro que fala e, enfim, eles escutam. Maiores que James Bond. Mais populares que Sherlock Holmes. Mais impactantes que Hercule Poirot. E mais descolados que os irmãos Winchester. Estamos falando deles! Scooby-Doo e sua turma! Eu teria conseguido se não fossem essas crianças enxeridas e esse cachorro idiota. Pessoas, olha só, a gente tá fazendo aqui uma tentativa de um videozinho, né, diferente. Era uma vez, agora com o Marcelita presente. Te aproveita, você não sabe o que vai ser. eu sou a Daphne! Perdão, desculpa. E eu sou o Fred misturado com o Scooby no começo do vídeo, que ao mesmo tempo era também vilão. Não, o Scooby nunca foi vilão. Mas eu era vilão, né? Isso era só um cachorro. O Scooby não é qualquer cachorro. Era um cachorro que virou gente, quase que um centauro. Bem, pessoas, você não sabe o que vai acontecer aqui ainda, mas dá um crédito pra gente, se você puder, manda pros amigos, né? Manda pros amigos. Como eu tô aqui, né, hoje, substituindo o Vitor, eu que vou falar a quantidade de amigos que tem que se inscrever. Quantas pessoas? Apenas 842 amigos. Você tem que mandar isso. Só. Mas eles têm todos eles se inscrever, aí que é a dificuldade. Que é o poder de convencimento que você vai ter que treinar bastante com esses 842 amigos aí. Agora, falar em poder de convencimento, estamos aqui pra convencer você de uma coisa básica, que é... A verdade. Scooby-Doo. Scooby-Doo, ele é a maior obra de investigação da história. A gente tá aqui pra quê, então? A gente tá aqui pra trazer a luz do conhecimento sensato pra vocês. Primeiro motivo pra gente mostrar pra você a grandiosidade aí do Scooby-Doo tá na origem do nome. Cara, a origem do nome de uma obra, às vezes de um filme, de uma série, de uma banda, às vezes a galera não dá o devido valor, né? Engenheiros do Havaí, por exemplo, famosa banda, ouvi falar que a origem é porque a galera, eles foram zoar o pessoal da engenharia na hora de fazer parte de um concurso. Eles faziam faculdade de arquitetura. Aí zoaram, Engenheiros do Havaí. Não tinham dimensão, né, que isso ia ser um nome que acompanha pra vida toda. Tipo aquele álbum do Seu Jorge, Música para Churrasco. E que era pra churrasco mesmo, né? Funcionou bem. Agora o Scooby-Doo vem inacreditavelmente de onde? Do Frank Sinatra! Se você não sabe quem é Frank Sinatra, é um grande cantor. E você tá morando numa caverna aí há alguns anos. Ou tem 10 anos. Se você tiver 10 anos, talvez, aí você também não conhece o Frank Sinatra, ele já morreu há muito tempo. Ah, mas não interessa. Você ou tem 10 anos, ou tá na caverna, ou passinho. Que é tudo junto. Uma reunião de todas as coisas, são 3 coisas bem desagradáveis, sendo a terceira a pior delas. Bem, Frank Sinatra é um dos maiores cantores do século XX, cantor americano, conhecido porque supostamente não desafinava. Cantou com brasileiros, inclusive. Sim, ele tem um álbum com Tom Jobim. Pois é, com um dos... Tom Jobim. Eu acho que é, né? Mas se não for aí... Água de beber, Tom Jobim. Tom Jobim, eu sei. É Tom Jobim, eu tenho esse álbum em casa. Inicialmente, os criadores, né, da Hanna-Barbera, deram um nome de Mr. Five, Mr. Five, o que é muito comum. Os primeiros nomes são nomes péssimos. A gente demora até chegar na perfeição. Faz todo sentido, porque, né, o nome da trupe ali de investigação vira depois Mistério S.A. Mistério S.A. Inicialmente era Mr. Five, que era nada mais nada menos que uma banda. Eles eram uma banda inicialmente. A história era... E faz todo sentido. Sim, a combizinha. Total. Anos 60, aquela pegada ali de estilos bem diferentes de adolescentes. Eles fizeram uma reunião de arquétipos de adolescentes, colocaram todos eles ali para que alguma criança se identificasse com algum deles. Dá certo, porque é um grupo muito heterogêneo. É um grupo absolutamente improvável de estar reunido, a não ser que eles tenham um amigo que é um cachorro falante. Ou que eles tenham sido escolhidos por esse amigo cachorro falante para poder ouvi-los, mesóclise, e aí eles se conectam porque todos eles escutam, tipo Sense8. É além deles. Pode ser essa opção também, que eu não sei que é verdade ou não. O que eu queria falar, na verdade, é que o nome do Scooby-Doo era um nome péssimo, era um nome terrível. Não seriam biscoitos Scooby, seriam biscoitos Too Much. Porque o Scooby-Doo ia chamar Too Much the Dog, que é tipo, muito. Too Much é demais, tipo, cachorro demais. É meio sem noção. Pode ser isso também. Esse era o nome do Scooby-Doo. Você imagina um biscoito Too Much the Cookie? Faria sentido se o amigo deles fosse um tomate.
Aí se ele chamava de Too Much, aí seria uma boa ideia. Agora sendo um cachorro, acho que ficou bem mais ou menos. Seria uma péssima ideia. Agora por que Scooby-Doo, então? Por causa do avião. Cara, isso é inacreditável. O Fred Silverman. Mas não é esse Fred. Não é esse Fred, nem aquele Fred, obviamente, do desenho, nem do filme. O Fred Silverman não é criador, propriamente, do Scooby-Doo, mas era um dos diretores da CBS, canal de televisão que transmite inicialmente o Scooby-Doo. Ele tá passando, né? Tá perto de um avião, quando ele ouve uma musiquinha. Que música é essa? A música do Frank Sinatra, né, gente? A conexão que ia ser clara. Se você tivesse acompanhado a narrativa, você ia pegar que a gente tá falando da música do Frank Sinatra. Mas qual música? Isso é Strangers in the Night. Isso é inacreditável, porque isso é um clássico do século XX que a Marcela vai cantar pra vocês agora. Só pra saberem qual que é a música. Strangers in the Night. Ok, tudo bem, deu pra reconhecer, porque obviamente você é um fanzaço de música, de Frank Sinatra, e Marcela tem essa capacidade vocal de ter voz. Maravilhosa, mas a parte que parece com o Scooby-Doo é porque, em determinado momento da canção, quando tem um falso si menor e uma clave, ele faz dooby-dooby-doo. Cara, isso é doido, né? Um cantarolar ali maroto, com a malemolência ali do Frank Sinatra, acabou inspirando o nome de uma das animações mais famosas de todos os tempos, o Thriller, né? A investigação, essa sim, maior de todas. E reza a lenda que o gostoso do Frank Sinatra acabou dando nome pra todos os personagens vilões das temporadas de Scooby-Doo. Na verdade, ao fazer esse roteiro, eu tive dificuldade enorme de achar as fontes dessa informação, mas eu achei uma história boa o suficiente para simplesmente manter. Se essa não for a verdade, provavelmente a verdade é muito próxima dessa, porque tudo é muito relativo. E se não for a verdade, também o problema é da verdade. Segundo argumento aí, da grandiosidade, é o quanto a gente vive essa onda de true crime, a galera hoje em dia se amarra nisso. E muitos podcasts aí sendo Vejam ouvidos, né, de true crime pra fazer a galera dormir. Mas quem dorme ouvindo coisa de true crime? Muita gente dorme ouvindo podcasts de true crime. Muitas mulheres. Equívoco, né? Deveriam estar mais acordados que o normal, né? Porque, pelo que tá contando, eu, pelo menos, era criança, eu ouvia a linha direta. O meu grande medo infantil era estar na janela e do nada aquele bandido que apareceu ali tá me esperando. Mas enfim, esse gênero de true crime que faz muito sucesso hoje em dia, que é meio doido, é meio psicopata, mas enfim, faz muito sucesso. Enfim, sabe-se lá por quê? Acaba sendo inspirado por esses pioneiros aí que são os Scooby-Doo. É porque, na verdade, quando a gente vê uma coisa muito maneira, a gente não para pra pensar o que leva uma coisa muito maneira a ser maneira. Todas as coisas que fizeram muitas coisas chegarem até a coisa virar uma coisa muito maneira. Quem cria o true crime cresceu vendo o quê? Provavelmente Scooby-Doo, porque é um desenho de 1969. O primeiro episódio é de setembro de 69. Então, assim, hoje, se você vê Criminal Minds, isso não é true crime. O problema é que true crime... O que é true crime? True crime é Dahmer. Dahmer! Mas Dahmer só pôde existir por causa de outra... Eu não sei se o argumento pró ou argumento contra, né? Tipo, Scooby-Doo andou para que Dahmer pudesse correr, né? Não é isso que a gente tá falando. Não é isso, mas a parada é, quando a gente vê um true crime e essa onda toda de true crime, o que faz a gente pensar é o que essa galera cresceu vendo pra curtir essas paradas? Provavelmente Scooby-Doo. Bem, um exemplo disso, né? O que fazia sucesso de suspense dentro desse gênero antes de Scooby-Doo era Hitchcock. E no caso da televisão, com a famosa série que era Twilight Zone. Obviamente a gente tá falando da TV, né, americana, mas não tinha muitas produções de suspense, produções de mistério. Isso era uma onda muito forte no cinema, que começa, né, os filmes noir, que são aquela parada de detetive. A gente tem muitos filmes do Hitchcock que já faziam muito sucesso, tanto é que, né, a série que ele faz na TV é por causa dos filmes dele que eram absurdamente sucesso. Mas na TV não era comum isso. As séries eram sitcoms que faziam sucesso, tipo Friends, tipo... E veio um pouquinho depois da década de 60. Não, sim. Óbvio que eu não falei, eu tava dando um exemplo de sitcom, né, gente? Pelo amor de Deus, vocês entenderam o que eu tô falando, né? Vou citar o quê? Golden Girls aqui, vocês não sabem do que eu tô falando? Agora, não existia esse gênero até então pra criança. Então, gerações e gerações foram introduzidos a esse universo de suspense, que ao mesmo tempo traz ali, de fato, crimes. Só que são crimes o quê? São crimes não violentos. Isso é muito bacana, porque tá trazendo a temática pra criança, mas o que assusta, de fato, criança? Monstro. Monstro, né? Oitavo motivo pra Scooby-Doo ser, de fato, o maior mistério de todos os tempos. Os crossovers. É crossover não, né? É o rastro na cultura pop, era isso? É isso, né? Crossover agora. Além do crossover, propriamente dito, assim, o que é muito bacana é o quanto Scooby-Doo fez várias paródias de obras tanto de suspense quanto do terror, propriamente dito. O Iluminado, aquele clássico lá do Kubrick, não sei se você tá ligado, do Here's Johnny, essa imagem é muito famosa. O vampirão Drácula também já esteve presente, né, aí em episódios do Scooby-Doo. O Exorcista ali, ó, o que é muito curioso também, porque
Enfim, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, sobre quem é o monstro, geralmente, quem é o vilão da história, mas tá presente também ali num climazinho de paródia. E pode parecer que é uma ideia batida agora, mas lembra, esse desenho é de 1969. Então, assim, é batido agora, mas antes, a galera que tava vendo, as crianças estavam assim, meu Deus, o que está acontecendo? O que é isso? Ninguém nem sabia que crossover chamava crossover. Não tinha nem nome. Scooby-Doo que criou isso. Agora talvez eu tenha ido um pouco mais. Tudo bem, assim, só a história é boa, a gente não vai ferir ninguém, a gente dá um fakezinho de leve. Tal qual os vilões de Scooby-Doo, não ferem ninguém. E já que a gente tá falando desse começo de crossovers aí, o caso muito famoso, ou nem tão famoso assim, talvez seja a família Addams, que fez muito sucesso. Não, família Addams é muito famoso. Não, o caso. Anos 80, 90 ali, com a Angélica Houston e o Raul Julia ali, fez muito sucesso. Mais recentemente, a Jenna Ortega fazendo a Wandinha. Mas eles também estiveram presentes em um episódio de Scooby-Doo lá nos anos 70, se não me engano, em 72. O episódio é Wednesday is Missing. No caso, Wednesday, né, que é muito esquisitamente, ninguém chamou de quarta-feira. O nome da Wandinha em inglês, essa variação aí meio peculiar, meio edição brasileira, Herbert Richards. E ela... Chamar alguém de quarta-feira é sacanagem, né? Graças a Deus não é, né? Faria sentido se fosse sexta-feira 13, né? Não. Enfim, a Mortiça, ou Mortícia, eu li como Mortícia, meio esquisito, e o Feioso somem. A galera da Mistério S.A. foi trabalhar na casa da família Addams para tentar ajudar, né, a desvendar esse mistério. E no final de contas, como sempre, quem foi que fez? Pessoas, né? Seres humanos mesmo, não tinha nada de fantástico ali. E eram pessoas que trabalhavam na casa da família Addams, mas estavam com medo do que a família Addams poderia fazer com as crianças da vizinhança. Matá-las. Ou coisa pior. Comê-las vivas. Ou coisa pior. Internato suíço. Ok, Uma coisa muito absurda é que esses garotos não têm compromisso nenhum de tempo, não tem, sabe, um inglês de tarde pra fazer, não tem uma aula de vôlei, tá todo mundo na escola, mas eles ficam rodando o país inteiro. E a Doneida... Uma pergunta, hein? Eles têm quantos anos? Mais de 16. Pra poder dirigir é mais de 16 lá. Mas o problema é que você tem mais de 16, tá na escola ainda. E eles têm quantos anos hoje em 69? Passados esses anos todos, né, eles têm 74 anos, né? Ou mais. Eu não sei fazer a conta. Ok, tudo bem. Vamos só deixar assim. Eles ficam rodando de Kombi por todo lugar, porque é isso. A Mistério S.A., depois, né, nos filmes, eles até são chamados, mas no início, nos desenhos, eles estão andando, vê uma casa com a luz piscando. Gente, o que pode estar acontecendo? E vão até lá? Como assim? E os vilões estão realmente certos. São garotos completamente encheridos, que não tem um compromisso com a escola, não tem um compromisso de ajudar a mãe a varrer uma casa, pegam só o compromisso de levar o cachorro pra passear. Passear onde? Na casa do caixa-prego, porque eles estão andando, eles nunca estão perto de lugar nenhum, nunca tem como ligar pra alguém, pedir uma ajuda pra um adulto responsável. Eles têm uma coisa de jovem, de achar que vai resolver tudo sozinho, e resolvem com a ajuda de um cachorro. E aí, nessa de entrar em lugares aleatórios, eles vão para onde? Isso é meio surreal. Em 2018, eles fazem um crossover com ninguém mais, ninguém menos que os irmãos Winchester. Eles participam de um episódio de Supernatural, é o 16º episódio da 13ª temporada, ou algo parecido com isso. Eu fui assistir essa manhã, eu não tinha noção, eu achava que era o contrário, porque como tá no formato de desenho, eu esperava que eles... fossem aparecer... Os Winchester aparecessem no desenho do Scooby-Doo. Porque não! É porque tem uma temporada inteira de Scooby-Doo, que é Scooby-Doo and Guess Who? E aí essas pessoas vão até eles, Faria né? todo sentido. Faria todo sentido ser isso. Aí eu tava assistindo, você tá vendo o episódio 1, normal, 2, normal, 3, normal. Do nada, o 16, começa o episódio normalmente, até que de repente eles mergulham num universo de magia, fantasia, enfim, eles estão agora em formato cartunesco. É sensacional, é um baita episódio, assim, épico, histórico pra esse universo. Só que tem um detalhe, os irmãos Winchester, eles estão combatendo realmente seres sobrenaturais. E Scooby-Doo, não. E aí? Ao mesmo tempo, os dois a 80 km por hora? Pois é, você vai ter que descobrir aí do nada aqui uma mini publi, você vai ter que assistir pra ter esse ligeiro spoiler, mas assim, é um baita encontro. Adendo que episódios especiais de séries são muito bons, principalmente quando você pega uma série de live action, né, com pessoas de verdade, e faz um episódio de cartoon. Como a gente faz isso, fica bem legal. Assim surgiu Mais Você, Ana Maria Braga e Louro José. Então será que com todos esses encontros de Scooby-Doo e vários convidados especiais, a gente já pode entrar no consenso de que, de fato, Scooby-Doo... Ou Scooby-Doo. Os Scooby-Doo, né? Os Scooby-Doos? Os Scooby-Doos são os maiores detetives de todos os tempos. Pra mim, sim. Não sei se alguém aí discorda da gente. Quem discorda tá errado.
E tô eu aqui de volta pra agregar nesse vídeo de uma forma que ninguém pediu, mas mesmo assim eu tô aqui. Sabe por quê? Porque estão falando aí de maiores detetives, Scooby-Doo. Eu tô aqui pra defender a honra de um personagem, estampado em minha camisa. Um homem morcego cruzado de capa, o que bate em pobre, ele mesmo. Batman, Bruce Wayne. O que eu quero dizer é o seguinte, o Batman, desculpa aí Scooby-Doo, desculpa aí Sherlock Holmes, mas o Batman é muito mais conhecido como o maior detetive do mundo, muito mais do que todos esses aí que vocês citaram, fulano de tal, Chimbinha, Gugu Liberato, qualquer um desses outros aí e tudo mais. Mas além disso, eu também venho trazer a informação de que o Batman já encontrou o Scooby-Doo e mais de uma vez. Então vamos para mais um trecho rapidinho de Nerdolab Informa, ou Plantão Nerdolab, como você preferir chamar. A turma do Scooby-Doo já encontrou com o Batman, principalmente 2 vezes, mas também teve alguns outros encontros menores. A primeira delas foi em 1972. Ao contrário de Felipe Neto, eu ainda não era nascido nessa época. Esses 2 primeiros encontros rolaram na série conhecida como Os Novos Filmes de Scooby-Doo, que apesar desse nome, não sei porque diabos, é uma série de TV e não tem nada a ver com filme. Tiveram 2 episódios especiais nessa série que eles encontram o Batman e o Robin. No caso, a turma do Scooby-Doo, né, encontra o Batman e o Robin e eles fazem lá investigações, em um deles para prender o Coringa e no outro deles para prender o Pinguim. E o mais interessante é que essas versões do Batman e do Robin que encontraram com a turma do Scooby-Doo eram baseadas no seriado dos anos 60 do Batman, que era um seriado mais cômico, né, os personagens eram coloridões, mais bobões do que são hoje. Já que hoje em dia o Batman é conhecido por ser sombrio e trevoso, tal qual que vos fala. Muitos anos depois, um novo encontro aconteceu, agora no desenho Batman, Os Bravos e os Destemidos, em 2018. Uma animação mais moderna, que trouxe também outros personagens, tipo a Mulher Gato, a Arlequina e até o Aquaman. E na verdade, os personagens, né, tanto a turma do Scooby-Doo quanto a galera do Batman, eles têm tanto em comum que eles já se encontraram outras vezes, principalmente nos quadrinhos da DC Comics, que é a editora que publica o Batman lá fora, e eles tiveram uma série própria chamada The Batman e Scooby-Doo Mysteries. E essa série, em quadrinhos, né, de ler, não de assistir, durou aí 1 ano, mas infelizmente nunca chegou no Brasil. Então tá aí, pra tu que acha que é a Marvel que inventou esse negócio de encontros de universos, o Scooby-Doo tá aí provando que conhece Deus e o mundo, como vocês já viram aí também alguns exemplos nesse vídeo. Bem, é uma obra que você vê que vem lá dos anos 60, já teve uma cacetada de versões em filme, em desenho, em sagas diferentes, um monte de crossover. Ele vai se reinventando no desenho original. Uma coisa muito maneira dos Scooby-Doos é que os monstros são sempre pessoas com motivações muito reais e não violentas na maioria das vezes. Mas depois disso, nos filmes, o Scooby-Doo ele já começa a ter monstros que são de fato monstros. As coisas mudam. É bacana que dá uma lição que no final de contas o grande inimigo aí da sociedade, na maior parte dos casos, é o adulto! Pô, eu ia falar que é ambição, é daquela lição bonita de vida, a criança tá vendo isso? Dá, fica bolada com os pais. Não, tá bom, não, tá só isso mesmo. É o adulto ambicioso, pronto, aí, fechado. A gente foi meio esquisito aqui esse toquinho. Marcelita, você tem mais algum argumento mais ou a gente se cala para sempre? Cara, o maior argumento que eu poderia deixar aqui é o argumento dos próprios atores. É uma coisa que a gente perdeu com filmes em formato de DVD são os extras e as entrevistas que a gente tinha quando a gente comprava o DVD físico. Eu não sei se você sabe. Isso é muito legal mesmo. Sim. Isso era maneiro, né? Até porque era meio que assim, uma roleta russa, você comprava um DVD, frequentemente pirata, você não sabia se havia de repente uma pornografia tailandesa ou se de fato havia o filme que você comprou. Ou o filme que você comprou gravado de um celular numa sala de cinema com pessoas gritando e mãos aparecendo. Isso aí eu comprei um zilhão de vezes. O filme tá no cinema ainda, ele tá há 3 dias no cinema. Eu tô vendo na minha casa já, em preto e branco, o filme colorido. Esses extras eram maravilhosos. E tem o primeiro Scooby-Doo, né, o filme de 2002, tem um fun fact. O diretor de Guardiões da Galáxia é roteirista do filme de Scooby-Doo. Isso é bem legal. Enfim, o filme do Scooby-Doo tem uma entrevista com os atores e são os atores tentando falar sobre o desenho, que de fato é um desenho muito transgressor, muito à frente do seu tempo e tem essa parada que virou meme, né, que depois a galera começou a recortar pedaços dessa entrevista, que é a Sarah Lia Michelle, que faz a Daphne, falando que é um desenho muito à frente do seu tempo, que é um desenho que não tem um gênero específico, é tanto pra menina quanto pra menino, e que é sobre a união da galera pipipopó, e ela falando como se ela estivesse defendendo o Scooby-Doo, igual a gente tá aqui, pra ganhar um Oscar. E aí corta pro Fred, que também se chama Fred. É Fred... Qual que é o nome dele? É Fred... Prinze Jr. E ele tá tipo...
It's a Talking Dog. E que é basicamente isso. Por mais que a gente tenha muitos argumentos pra falar que o desenho do Scooby-Doo é incrível, porque de fato é um desenho que não tinha gênero específico, é um desenho super transgressor, que ensina as crianças não terem medo de monstros, entenderem que monstros são só adultos frustrados e muitas vezes ambiciosos, que não conseguem lidar com suas próprias adultos frustrados, exemplo 1. E todos esses argumentos que são muito válidos, que são muito reais, né, do detetive pipipipopó, mas o argumento maior de todos é que é um cachorro falante, que é extremamente irado. Pois e é. às vezes os desenhos podem ser só isso também. Se ele achou que isso era uma desvalorização, na verdade, isso era um absoluto pró nesse contexto todo. Super plus a mais. Gostei dessa, acho que tem chance de vingar a expressão aí. Tipo fogo na cuica. Aí não, aí você não sabe o que você tá falando. Enfim, pessoas, se você chegou até aqui, curtiu esse vídeo, achou essa pegada bacana de a gente pegar e se aprofundar, falar de prós, falar de contras, de curiosidades sobre uma obra específica, indica pra gente qual é a série, qual é o filme, enfim, o que tem no universo da cultura pop que você gostaria de assistir a gente falando sobre isso. E também pode deixar aqui a sua opinião errada se você achar que tem um outro detetive mais importante do que o Scooby-Doo. Enfim, né, as pessoas, mais uma vez, têm direito de estarem erradas, vocês são umas delas. Tudo dando certo, a gente se vê de novo no próximo vídeo. Aqui de volta. Valeu. Opa, muito bem. De novo, quer? Valeu. Tá, ok. Tá.